Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Mais um dia que nós nos reunimos, mais uma noite, na verdade, que a gente se reúne como igreja, virtualmente, em torno da palavra do Senhor, para louvarmos a Deus, para recebermos o alimento espiritual, para fortalecer a nossa fé e também para revermos nossos irmãos, ainda que seja por vídeo, né? E saber que o Senhor está cuidando de nós e Deus está no controle de todas as circunstâncias. Vamos iniciar com uma palavra de oração, colocando diante de Deus nossas vidas e pedindo que a sua bênção se faça presente em todos nós. Oremos. Eterno Deus, querido Pai, nós te somos ricamente gratos pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de tê-lo como nosso Senhor, nosso Salvador, porque a nossa fé em Ti, a nossa confiança no Senhor, nos fortalece e nos ajuda a enfrentarmos esses dias de pandemia e até mesmo de baixos recursos financeiros. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós e suprindo as nossas necessidades. E agora, Senhor, que nós estamos reunidos, nós queremos pedir que o Teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações. Que o Senhor esteja trazendo paz, conforto, e se há irmãos aqui que estão preocupados e aflitos, que o Senhor possa consolá-los agora e dar a eles a paz que vem lá do céu, Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Guarda a vida de todos os meus queridos irmãos, cada lar. Nós te louvamos, Senhor, por cada família da nossa igreja, por cada irmão, por cada irmã. Nós pedimos a tua bênção agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós não estamos com o Ricardo, né? Pelo menos não estou vendo aqui, o Ricardo está aqui. O Ricardo hoje não está. O Ricardo sempre nos ajuda com o louvor. E hoje nós estamos sem o louvor. Mas vamos aproveitar esse momento, então, já que a gente não pode louvar, vamos ouvir e abrir aí. Você pode tocar no seu áudio, se você quiser falar, de alguma bênção, algum pedido de oração, alguma necessidade sua, para a gente poder compartilhar. O Cido acabou de compartilhar aí, eu vou pedir para ele até compartilhar de novo, para edificar aqueles que chegaram mais tarde. Cido tem uma bênção para contar para nós aí. Então está aberto para a gente poder. Você só aperta o seu botãozinho de falar aí, e você fala, e depois você fala, se aperta de novo, ele fica vermelhinho, e você fecha o seu áudio. Está aberto para os irmãos compartilharem. Pedido de oração, bênção, preocupação. Ok. Eu gostaria de colocar alguns pedidos de oração, tá? Lembrando dos nossos irmãos mais idosos, né? E a gente louvar a Deus, porque até onde a gente sabe, nenhum irmão nosso aqui da nossa comunidade local se infectou, se contaminou. Nós temos que louvar a Deus por isso. Louvar a Deus pelas nossas irmãs, a Beth, a Mirtz, que são enfermeiras, que estão... a Amanda, que estão na frente de batalha, né? E graças a Deus, até onde a gente sabe, eles não foram contaminados. Então, motivo da gente agradecer a Deus. Um pedido de oração é para a nossa irmã missionária Sônia. Eu até postei hoje lá no grupo. A missionária Sônia trabalha ali na congregação do Jardim Aliança. A filha dela é enfermeira e teve contato com o Covid, e a Sônia acabou também se contaminando, está internada, né, em processo de recuperação, mas está com oxigênio. Então, vamos estar orando por ela, para que ela possa sair dessa, que ela possa se recuperar rapidamente. Então, não esqueçam de estar intercedendo pela nossa irmã, a missionária Sônia. Também quero lembrá-los aqui
a esposa do reverendo Leontino, não lembro o nome dela, não sei se é Verônica, mas eu não consigo lembrar aqui o nome da esposa. Ela está com um diagnóstico de câncer. Vamos estar orando por ela também, pelo Leontino, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que assista a família nesse momento de enfermidade. Louvar a Deus pela recuperação do Cido, né? Acabou de falar que recebeu alta, não tem mais nenhum sintoma, está curado, vai voltar ao médico daqui 6 meses apenas. Então, o tratamento deu certo e ele então está aí liberado. Então, nós vamos louvar a Deus. Pois não, Dalva? Acho que ele quer falar. Pode falar, Cido. Tá vendo negócio, pastor? Oi. Pode falar. Agora ficou mudo. Bate de novo que abre. Enquanto o Sidão vai liberando o áudio dele, é Verônica, sim, tá? O nome da esposa do reverendo Leontino. E o nosso irmão Ricardo, que foi mencionado há pouco, ele teve problema na internet fixa da casa dele, por isso ele não vai conseguir participar com a gente. Ah, perfeito. Ele pediu para Ô, pastor avisar. Paulo, Pois não. você podia soltar então aquele louvor agora no começo, depois que a gente orar, podia soltar, tá bom? Claro. Mas vamos orar primeiro. Eu vou pedir para o Emerson. Emerson, você pode estar fazendo essa oração de intercessão? Libera seu áudio. Isso. Senhor, meu Deus, agradeço pela vida de todos que estão aqui presentes, uns que também não estão, por algum motivo, mas o Senhor está de olho em todos nós, derramando as suas bênçãos sobre todos nós. Coloque na frente do Senhor, como foi falado aqui, as enfermidades, as curas, os milagres que o Senhor proporciona. Tudo o Senhor pode e a gente crê no Senhor. Também aqueles que não falaram, guardaram seus corações, as suas inquietudes, as suas alegrias e as suas timidez nesse momento. Mas o Senhor sabe, o Senhor escuta nós, o nosso pensamento. E que o Senhor esteja abençoando cada cada pessoa, cada família, cada enfermo que está nessa pandemia, não só desse vírus que veio, mas também das outras doenças que não podemos esquecer, e dos empregos que também estão bem comprometidos, das pessoas que têm os seus comércios próprios, que o Senhor dê sabedoria para que cada um possa lidar com a situação, que nossos governantes também deixem um pouco de lado o capricho e cuide de sua nação, como o Senhor cuida de todos nós do nosso universo. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, tá? E que passe dentro do Espírito Santo a palavra que vai ser dirigida para nós aqui nesse estudo hoje, que seja de grande conhecimento e aprovação para que todos nós aqui podemos aprender cada vez mais com os sábios a palavra do Senhor. Amém. No seu nome que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Antes da gente ouvir o louvor que vamos ter, eu gostaria de estar fazendo uma leitura rapidinha do Salmo 104, final do 104 e comecinho do 105, que é uma palavra de gratidão ao Senhor, muito bonita e importante aqui para a gente poder participar. Diz assim a palavra de Deus. O salmista, depois você lê o salmo anterior, ele vai falar do cuidado de Deus com a natureza, com os animais, com tudo. É muito bonito esse salmo. E o final desse salmo, ele termina com essa expressão: cantarei ao Senhor enquanto eu viver.
Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse é o Salmo 104. E aí o Salmo 105 diz assim: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem o seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam ao Senhor. Busquem ao Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Até aqui. Que texto precioso. Irmãos, eu quero deixar um desafio para vocês. Quando você estiver meio assim, jururu, meio borocochô, como o pessoal fala aí na gíria, você abra lá no Salmo. Vai lá e fala assim: Senhor, eu preciso tirar esse mau humor, essa preocupação, essa inquietação da minha alma. Vai lá e beba. E eu quero te desafiar a ler o Salmo, o 104, todinho. Mas não agora. Depois você lê com calma e você vai ver aqui o salmista falando, né, de um Deus que cuida de cada detalhe da criação. Se Deus cuida de cada detalhe da criação, e ele faz uma narrativa aqui bastante detalhada. Quem tem a tradução Nova Versão Transformadora, tem uma leitura mais contemporânea, né? Quem tem a tradução tradicional que a gente usa, tem termos mais, como é que a gente pode dizer, Dalva? Poucos mais difíceis, termos mais rebuscados, mais clássicos, essa é a palavra que eu queria dizer. Tá? Então é bom você ter essa Bíblia também, ou no computador, né? Quem não pode comprar, abaixa o aplicativo, Nova Versão Transformadora, e leia o Salmo 104. E pensa o seguinte: se Deus cuida com tanto amor, com tanta atenção, da natureza nos seus mínimos detalhes, você acha que eu e você vamos ser abandonados? Aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio encontrarão no Senhor a sua proteção. Lá no meu consultório, no nosso, né, meu e da Dalva, nós temos ali uma plantinha e ela fica bem na recepção. E é interessante que ela procura o sol. Ela fica inclinada para onde a luz do sol entra. É gozado como Deus coloca essa vida na natureza, né? Que procura, e Deus cuida, e Deus provê. É lógico que eu tenho que pôr a aguinha ali, porque do vaso não sai água, né? A gente tem que ir lá e regar. E até digo, acho que tem coisas que a gente tem que cuidar na nossa vida. Mas tem coisas que é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos oferece. Então nós devemos sempre louvar a Deus e descansar nele. Amém? Chegou aí nosso amado presbítero Oseli, abençoado. Deus abençoe, Oseli, bom te ver. Amém? Alegria tê-lo aqui conosco. Bom, queridos, agora nós vamos ouvir um louvor. Esse louvor é lindo, é do Grupo Elo, e fala do céu, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje também. Então vamos ouvir esse louvor como introdução ao nosso estudo bíblico. Acho que é lugar que você...
eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só
Glória ao Senhor, o autor da minha fé, da sua fé, da nossa fé. Ó Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Quem sabe nós não teremos esse privilégio. Quem sabe nossa geração não seja a geração que vai ver o céu abrir, que vai subir com o Senhor. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por essa esperança que se renova em nós. Vamos orar mais uma vez agora. E, Zeli, você tem condições de orar? Você consegue orar aí? Liberar o seu som? Pedir a Deus que nos abençoe no estudo da palavra. Vamos orar, pastor. Amém. Você está bom, querido? Opa, tô bem, graças a Deus. Saudade de todos, rapaz. Mas se Deus quiser, logo já volta. Se Deus quiser. Vamos continuar orando. Vamos orar, então. Amém. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecer, Senhor, por esta hora, Senhor, que pudemos parar os nossos afazeres, falar contigo através das nossas orações, também ouvir os cânticos e também preparar, Senhor, para ouvir o teu recado para as nossas vidas. Eu quero pedir no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor continue, ó Pai, derramar bênção ao teu povo, Senhor, derramar bênção sem medida, e que cada dia, ó Pai, a nossa preocupação, o nosso propósito, ó Pai, seja de melhor te servir, de melhor te louvar, de melhor fazer aquilo que é da tua vontade, de fazer aquilo que é do teu agrado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir uma bênção, ó Pai, a cada irmão que está reunido nesta hora nos seus lares, para estar ouvindo o teu recado para as nossas vidas. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um, abençoando também, Senhor, aqueles que não estão conosco, o qual nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. Mas aonde estiver, Senhor, põe a tua mão santa, a tua mão poderosa, a tua mão de misericórdia, dando, Pai, a cada um a bênção do qual cada um está necessitando, Pai. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, abençoar os nossos pastores, abençoar o conselho, mesa diaconal e todos os departamentos da igreja e todos aqueles, ó Pai, que estão na responsabilidade de ensinar o teu povo, Senhor. Pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que o Senhor continue a dar sabedoria a cada um, dar conhecimento da tua palavra, para quando ensinar as palavras, venha ficar nos corações de cada um, e nós venhamos crescer no conhecimento da tua palavra e nos teus santos caminhos. Agora eu peço em nome do Senhor Jesus também, que o Senhor abençoe, Pai, o teu servo, que está na responsabilidade de trazer o recado do Senhor para as nossas vidas. Continue dando a sabedoria, dando a orientação, e que a palavra venha de ti, Senhor, para edificar as nossas vidas. Tudo isso eu já te peço e já te agradeço, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando, eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito desse método que eu adotei aqui, que Deus colocou no meu coração, da gente estudar as cartas, a palavra de Deus, versículo por versículo. Vocês veem que eu não estou pulando nada, né? A gente está fazendo um pente fino aqui, estudando juntos, aprendendo juntos. Eu, antes de falar para vocês, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. E quero confessar a vocês, tem sido uma bênção na minha vida. E eu espero que o Senhor esteja usando a mim como instrumento para ser bênção na vida de vocês também. Ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, é um tesouro preciosíssimo.
Então, eu sempre falei, eu gosto muito do estudo bíblico. Eu gosto da quarta-feira, que é um tempo gostoso. Infelizmente, a Dalva até acabou de falar aqui, quando a gente está lá na igreja, a gente pode perguntar, pode conversar. Aqui a gente nem pode muito. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser alguma observação, faça um sinal com a mão aí, ou eu, o reverendo Paulo está tendo que trabalhar, está com muita coisa lá, mas a gente dá um toque aqui e você pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, fazer a sua observação, tá bom? O presbítero Ricardo chegou aí também. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos, então, fazer a leitura. Nós terminamos o capítulo 4 e vamos entrar no 5. Agora, vamos entender uma coisa, irmãos, que, assim, embora a gente tenha a Bíblia dividida por versículos e capítulo, originalmente não era assim, ok? Era uma carta. Imagina uma carta. Uma carta, começa um parágrafo, diz outro. A segunda carta aos Coríntios. Então, essa divisão é uma divisão mais didática para separar um pouco os assuntos, mas eles estão intercalados. O assunto continua sendo o mesmo. Vamos lembrar sempre qual é o contexto dessa carta aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja que estava sofrendo influências contrárias ao evangelho por parte dos judaizantes e também por influência da própria cultura pagã em que esses cristãos estavam inseridos. Lembrando que antes de aceitarem o evangelho, eles eram idólatras, eles adoravam os deuses da Grécia. Então eles tinham hábitos e rituais que não condiziam com os princípios do evangelho. E Paulo, então, procura orientá-los, doutriná-los. Só para a gente ter uma noção do que é isso, por exemplo, os irmãos que vieram de outras confissões religiosas, vieram do catolicismo, vieram de budismo, vieram do espiritismo, vieram de qualquer outra religião, do candomblé. Quando eles vêm para o evangelho, eles têm um processo de adaptação. Muitos católicos, por exemplo, enfrentam dificuldade de se livrar da adoração à Virgem Maria, por exemplo, né? Eles têm a Nossa Senhora Aparecida. E é um processo difícil. Então, Paulo aqui também estava orientando a igreja do que é o evangelho. O evangelho não é uma religião, ou mais uma religião. O evangelho é, na verdade, uma mensagem de salvação, de restauração, de vida, né, para nós. Ela não é feita de rituais, ela é feita de fé. O justo viverá pela fé, né? Então, e ele vai orientando aqui. Só que o que aconteceu? Após Paulo ter elevado o evangelho aos gentios, a igreja ter sido constituída, os judaizantes, que eram os judeus que viviam na região e reconheciam Jesus ser o Messias, entendiam que eles deveriam continuar sendo judeus e seguir as normas, as orientações, os preceitos da lei judaica. E dentro desses preceitos, desses rituais judaicos, estava o cumprimento das leis de Moisés e das leis cerimoniais. Então, e Paulo fala, uma coisa não tem nada a ver com outra. Por isso, Paulo enfrenta muita oposição. Por isso, Paulo acaba tendo que escrever essas cartas para poder resgatar resgatar o evangelho, né? Mas resgatar a sua confiança naquela igreja, porque alguns irmãos tinham reservas com Paulo. E a gente vê aqui a luta do apóstolo Paulo para reconquistar. Sabe quando você tem um grande amigo e alguém fala mal de você para esse amigo e aquele amigo vira as costas para você
e você tenta se explicar e o cara não quer nem saber, não deve ser ruim, né? Quando você se sente julgado, condenado, sem ser ouvido, porque alguém veio e difamou você para o outro. O apóstolo Paulo foi difamado. E eu fico lendo aqui, eu imagino o quanto que Paulo sofreu, né? E às vezes a gente é difamado por ter virado crente, por ter aceitado Jesus. Ser cristão não é viver num mar de rosas. Muitas vezes é nadar contra a correnteza, em um mundo que jaz no maligno. Ser cristão exige renúncia. Vamos entender aqui, então, um pouquinho do significado de ser cristão e do porquê vale a pena enfrentar tudo pela nossa fé em Jesus Cristo. No final do capítulo 5, no final do capítulo 4, melhor dizendo, Paulo fez algumas observações. Eu vou ler o capítulo 5 e depois eu volto. Vamos ler o capítulo 5, do 1 até o verso de número 9. Paulo diz o seguinte, ó, o subtítulo aí é O Novo Corpo. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Vamos meditar então nessas palavras do apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isto? Nós precisamos voltar, aqueles que não puderam estar conosco na quarta-feira passada, só relembrando um pouquinho, Paulo está falando aqui no capítulo 4 dos sofrimentos que ele estava tendo por conta do seu compromisso com o Evangelho. Ele diz no versículo 8 do capítulo 4, eu não vou pregar de novo em cima, só para contextualizar. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Olha como Paulo sofreu, né? Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte. Por quê? Porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. E Paulo vai falar o seguinte, sabe por que eu suporto tudo isso? Sabe por que eu passo por tudo isso? Olha o versículo 13.
continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus e isso falei. E aí ele fala o seguinte, ó, sabemos que Deus que ressuscitou, e essa é a razão da nossa fé, presta atenção nisso. Sabemos que o Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, grifa esse versículo 14 na tua Bíblia aí, ó, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Irmãos, a vida cristã é uma vida de esperança num novo céu e uma nova terra. Sabe por que tem muita gente que abandona o Evangelho? Porque crê pelas razões erradas. As pessoas, às vezes, recebem Jesus Cristo esperando serem curadas. As pessoas recebem Jesus Cristo esperando arrumar um emprego. As pessoas, às vezes, recebem Jesus Cristo esperando um milagre qualquer na vida. E aí, quando essas coisas não acontecem, elas falam, que Deus que nada, Deus não existe. Né? Se Deus existisse, meu filho não tinha morrido. Já viu gente falar isso, né? Se Deus existisse, eu não teria perdido o emprego. E as pessoas, às vezes, acabam abandonando a fé porque foram orientadas de forma equivocada. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós não temos aqui nenhuma promessa de que as coisas seriam fáceis, mas sim que Deus estaria conosco. E quando Deus está conosco, apesar das lutas, a gente consegue se manter firme. E aí a coisa não fica tão difícil. Porque você viu o que o Paulo falou? Me derrubaram, mas não caí. Me derrubou, como ele fala lá, ó. Ele diz assim, né? Somos derrubados, mas não destruídos. A fé tem um poder. Às vezes a gente apanha, e o cara fala, mas ele continua, porque a minha fé não depende de você bater mais ou bater menos. A minha confiança em Deus não depende de eu estar empregado ou não. A minha confiança em Deus não depende de eu ser curado ou não. O Cido acabou de dar o testemunho para a gente aí, que ele foi curado de um câncer. Glória a Deus por isso. Deus pode curar? Lógico que Deus pode curar. Através da medicina, através de um ato sobrenatural. Deus pode. Mas isso significa que Deus vai? Não. Né? Deus pode abrir uma porta de emprego? Deus pode tudo. Nós temos que pedir, mas a nossa fé nele, a nossa confiança nele não deve depender dessas coisas. Vocês entendem isso, né? Claramente. Não é verdade? Agora a gente ora para Deus curar um filho, para Deus curar um neto. Estou vendo a Rosa balançar a cabeça ali. A sua netinha passou com tanta dificuldade esses tempos. Oramos. Mas amém, a gente louva a Deus. A gente louva a Deus pelo Cido, por ele ter sido curado. Mas tantos irmãos que partiram, né? Oramos e apesar disso faleceram. O importante não é se vamos ser curados, mas é para onde nós vamos depois que a gente partir dessa vida. E é isso que Paulo vai falar aqui nesse capítulo 5. Né? E aí, ele fala que no final do 5, ele fala assim no versículo 18, olha que bonito, olha aí na sua Bíblia. Capítulo 4, final do 4, desculpa, versículo 18 do capítulo 4. Portanto, olha como Paulo fala, olha que coisa preciosa. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Aí ele diz o seguinte, pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. E aí ele vai falar disto que a gente não pode ver. E aí ele vai dizer o seguinte, quando ele fala aqui, ó, sabemos que quando o nosso corpo terreno, que ele usa essa metáfora, né, nossa tenda em que vivemos se desfizer, isto é, quando a gente morrer, teremos um corpo eterno, né? Uma casa no céu. Esse versículo aqui, e é uma casa no céu feita pelo melhor
arquiteto, melhor engenheiro que já existiu no universo. Feita por quem? O que está escrito aí? Feita no céu. Para quem? Você fala assim, ó, pastor, uma casa no céu feita para mim. Diz aí, eu não preciso ouvir tua voz, mas diz aí, ó, pastor, feita para mim. Deus está fazendo uma casa no céu para mim. Você paga aluguel, mas lá no céu a casa vai ser sua. Glória a Deus, a gente tem que dar um salto de alegria aqui. Que coronavírus, nada. Deus está fazendo uma casa. Jesus falou, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não é bênção, Zeli? Fala a verdade. Ah, aleluia. É para louvar o Senhor. Não é verdade? Então, ó, feita no céu para nós pelo próprio Deus. Grifa isso aí na sua Bíblia. Você tem uma casa. Tem tanta gente que quer uma casa própria, né? Tem uma casa própria para você lá no céu. Deus está preparando. Né? Não é feita por mãos humanas. Olha que bênção. Aí ele diz o seguinte, ó. Na tenda terrena, quer dizer, nesse corpo, o que acontece com a gente? Gememos, é a idade do condor, fala a verdade. Né? Dói tudo, dói pé, dói cadeira. Eu estou aqui, hoje eu estou com uma dor nessa mão, eu preciso até ir no médico, meus dedos aqui estão tudo doídos, mas não pode ir no médico agora. É a casa terrena. Né? A gente vai envelhecendo. A barba do Ricardo como está branca. Está ficando velho. Né? São Paulino velho. A gente está envelhecendo. Mas a gente está, sabe, fazendo o quê? Chegando mais perto da onde, Ricardo? Da nossa morada celestial. Gente, isso é motivo. Por isso que crente não tem medo. Tem medo de morrer, não. Não tem medo de morrer, não. Né? Não que eu queira morrer. Mas a gente tem que ter essa certeza. Ou Jesus volta, ou a gente vai se encontrar com ele. Não sei agora, pode ser daqui meia hora, como diz o corinho, né? A gente está vivendo. Dr. Marco aí fez 70 anos, está indo. O cronômetro para a gente está, né? A gente, quem passou dos 50 aí, ó, já viveu mais do que vai viver. Eu não sei se bateu os 100 e tantos lá. Mas nós estamos indo. Né? A gente está descendo aí, ou subindo, né? Eu acho que a gente está subindo. Cada ano que passa, a gente sobe, chega mais perto do céu. Aí a bênção, Ricardo. Tá vendo? Estamos subindo, Rosa, para ir mais perto do céu, mais perto do Senhor. Glória a Deus por isso. E aí ele fala aqui, ó. Né? Na tenda terrena, gememos, desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma nova roupa. Gente, essa é a perspectiva do cristão, ir para o céu. Céu, lindo céu, já estando além rio, né? Eu quero estar com o Senhor. A nossa luta acabou. Quando nós estivermos lá, acabou. Não teremos mais lutas. Essa é a esperança que nos renova, que nos fortalece, que nos ajuda a enfrentar coronavírus, pandemia, que nos ajuda a enfrentar confinamento. Né? Por quê? Olha o versículo 3. Porque de fato, é fato, não é boato. De fato, nos vestiremos de um corpo celestial. Você vai ter um corpo celestial. Eu vou ter um corpo celestial. Todo mundo vai ser bonitinho lá no céu. Né? Todo mundo vai estar perfeito lá no céu. Oh, glória! Vamos logo para lá. Não é verdade? Não vai ter mais dor, não vai ter mais envelhecimento. Não haverá mais sofrimento.
Eu acho que é uma loucura as pessoas trocarem o céu por essa vida. Porque aqueles que negam a Jesus, aqueles que ignoram Jesus, não vão participar disso. Eles vão morrer aqui e acabar. Ou vão para o inferno e vão sofrer. Mas Deus não quer que ninguém se perca, diz a palavra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, Paulo fazia questão de pregar, por isso que eu e você temos que falar. Ei, pastor, ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar de Jesus. Porque eu prefiro que ele fique bravo comigo do que Deus ficar bravo comigo e não ter falado de Jesus para meu amigo. Falar, sabe lá aquele amigo seu foi para o inferno, porque você nunca... Ah, mas ele não queria ouvir, mas você falou? Ah, mas eu fiquei com medo. Fala. Porque quem vai converter ele não é você, é o Espírito Santo. Você é só um canal. Não seja chato, mala, mas fale de Jesus. Ao contrário, fale com a tua vida. Mostre a diferença que Deus fez na sua vida. Quem você era antes de conhecer Jesus, quem você se tornou. Por que Jesus faz diferença? Embora a gente está falando aqui que Deus não promete resolver nenhum problema da gente, mas quando a gente serve a Deus, a gente passa a viver pelos valores do reino de Deus e a nossa vida melhora. É? Eu sou o que sou, eu estou aqui falando com vocês, porque um dia eu tomei uma decisão de servir a Cristo. Porque eu tenho certeza que eu estaria morto se eu não tivesse me convertido aos meus 20 anos. Mas quando a gente anda nos caminhos do Senhor, o Senhor aplana nossas veredas. Né? O caminho do justo, Deus aplana, Deus abençoa. Salmo 25, 12. Lê para mim, vê aí, Dalva. Ele veio agora, não está nada, não estava programado falar no Salmo 25, 12. Mas é um salmo que desde jovem me acompanha. Salmo 25, 12. Deixa eu ver se eu não estou errando, hein? Vou tentar achar aqui, ó. Salmo 25, 12. Hã? A Dalva está aqui do meu lado, estou tentando saber o que ela está falando. Deixa eu achar aqui, Salmo 25, 12. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Ah, não é. Não é o Salmo 25, 12. Como é que é na tradução normal aí? Isso, é o seguinte, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É isso que está escrito? Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho em que deve escolher. Este salmo eu carrego ele desde a minha juventude. Né? E eu sempre pedi para Deus me dar sabedoria nas minhas escolhas. A escolha mais sábia que eu fiz foi aceitar Jesus. A segunda foi ter casado com a Dalva. Bênção de Deus. Fazer escolhas certas. Como a gente toma decisões erradas, né? Então a gente pede para Deus e Deus nos orienta. Mas para isso você tem que ter o temor do Senhor. Mas voltando ao nosso texto, né? Então, porque de fato nós vamos nos vestir de um corpo celestial e não ficaremos despidos, né? Envergonhados. Nós vamos, saindo desse corpo, ter um corpo melhor, né? Mas enquanto, olha o versículo 4, enquanto vivemos neste corpo ou nesta tenda, o que vai acontecer? Vai gemer, vai suspirar. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Sabe o que significa esse texto aqui? Eu estava até falando com a Dalva hoje sobre isso. Paulo está falando o seguinte, ele falou assim, olha, enquanto eu estou aqui nesse corpo, a gente está apanhando, está sofrendo, está passando poucas e boas aqui, né?
sabe o que o meu sonho? É ver esse corpo corruptível ser revestido de incorruptibilidade. E aí, vai lá, você que está com a tua Bíblia na mão, volta lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Diz assim, ó. Versículos 51. Abra lá. 1 Coríntios 15, 51. Diz assim, ó. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Um segredo maravilhoso. Qual é o segredo que Paulo vai revelar aqui, ó? Nem todos dormiremos, isso é, nem todos nós vamos morrer. Mas todos seremos o quê? Transformados. Como é que vai ser isso? Olha o que ele fala. Como é que vai ser essa transformação? Acontecerá num instante, ele diz. Num piscar de olhos. Ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, a fim de viver para sempre com o Senhor. E nós, olha o que Paulo fala, nós, os que estivermos vivos nesse dia, também seremos o quê? Transformados. Tá? Pois o nosso corpo mortal precisa se transformar em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Agora, voltando lá em 2 Coríntios. Olha o que ele diz, de novo, no versículo 4 do capítulo 5. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suplicamos. Mas isto não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, quer dizer, sermos transformados, para que o corpo mortal seja engolido pela vida, pela imortalidade. E aí no versículo 5 ele vai falar: Deus nos preparou para quê? Para isso. E como garantia nos deu o Espírito. A garantia que eu e você seremos transformados é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o penhor, ele é a garantia, o Espírito Santo é a garantia de que eu e você seremos transformados. E aí ele vai dizer, portanto, concluindo, diante dessa verdade, diante dessa revelação, temos sempre o quê? Medo. Confiança. Vamos ter sempre confiança. Apesar de sabermos que enquanto estamos aqui, nós estamos num corpo, estamos no nosso lar. Enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Estar aqui não é estar lá. Vamos estar lá, mas ainda não desfrutamos. Seremos transformados, ainda não fomos. O corpo corruptível ainda não se revestiu de incorruptibilidade. Pois, por isso, hoje, aqui, agora, eu e você, no meio dessa crise toda, nós vivemos pela fé. E não pelo que vemos. Amém? Fé na promessa, fé na palavra de Deus. Sim, diz Paulo, temos confiança absoluta nisto. E preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaremos em nosso lar com o Senhor.
Paulo fala, eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer deixemos, nosso objetivo é só um, agradar ao Senhor. Resumindo a nossa conversa, o que Deus espera de mim e de você? Que a nossa vida o agrade. Que nós sejamos gratos. Que nós louvemos a Ele, apesar das aflições, apesar das dificuldades. O seu louvor, diz o salmista, estará sempre nos meus lábios. Amém, queridos? Que você possa glorificar a Deus. Tá ruim, mas tá bom. Tá difícil, mas Senhor, o Senhor está me sustentando, o Senhor está comigo. Estou levando pancada, mas não vou cair. Estou sendo perseguido, mas não vou ser derrotado. Porque o Senhor é comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta palavra que nos conforta, que nos renova. Eu quero pedir para a Dalva estar fazendo essa oração final aqui agora. E a seguir eu impetro a bênção. Oremos. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que é sempre viva e sempre fala aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, pela certeza que ela nos dá, ó Pai, da vida eterna, pela certeza que ela nos dá, ó Pai, que os nossos corpos vão ser revestidos, ó Pai, de uma imortalidade. Te agradecemos, ó Pai, porque enquanto estamos aqui, enquanto passamos por lutas, passamos por aflições, o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre cuidando de nós e por isso nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar preocupados, porque a Tua paz, ó Pai, o Teu amor inunda o nosso ser, ó Deus. Nós temos essa certeza e essa confiança de que o Senhor está conosco. E vivemos aqui, ó Pai, certos de que um dia estaremos com o Senhor. Que possamos viver, ó Pai, a cada dia nessa esperança, nessa certeza de que um dia, ó Pai, o Senhor virá nos buscar. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Que possamos estar tendo tempo de falar de Jesus àqueles que estão à nossa volta, para que eles possam, Pai, ter essa mesma bênção, essa mesma alegria que teremos um dia estar juntos contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo possa visitar você aí na tua casa, possa estar sobre teus filhos, sua esposa, seu esposo, sobre os teus negócios, sobre os teus familiares, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.